Você provavelmente já viu esse símbolo, pelo menos alguma vez na sua vida. Mas você sabe de onde ele surgiu ou o que ele significa? Pode ser algum símbolo de grafite, uma marca de roupa, ou até mesmo algum símbolo de algum grupo oculto. O problema é esse: ele está por toda parte, pessoas de todo canto do mundo já reportaram ter visto esse símbolo, mas até hoje, em 2021, ninguém ainda sabe onde ele surgiu e o que está por trás do S universal. Quando eu era mais novo, ainda no ensino fundamental, um amigo que sentava na minha frente virou pra mim e falou o seguinte: olha só o que um primo meu me ensinou a desenhar lá na minha casa. Eu inicialmente achei meio idiota, afinal era só um S desenhado numa folha de papel, mas ele continuou falando: quer que eu te ensine a fazer? É muito fácil, blá blá blá, enfim. O símbolo é composto de 6 retas paralelas, e ligando alguns pontos dessas retas, é possível fazer uma letra S. Muito simples. Também é possível fazer outras letras, como por exemplo a letra C, dessa forma, mas a mais popular, e a que provavelmente quase todo mundo já viu, é a letra S. Depois do meu colega ter me falado isso, eu nunca mais ouvi falar desse símbolo. Alguns anos depois, eu estava olhando o Twitter quando eu encontrei essa imagem. Esse usuário, um designer americano chamado Drew Wise, que eu nunca tinha visto na vida, postou isso e eu pensei: peraí, eu já vi isso antes. Esse S, onde ele surgiu? Analisando um pouco o símbolo, eu consegui assimilar as artes de rua, aqueles grafites que eram feitos nos muros nos anos 80, e fazendo uma pesquisa rápida no Google, eu descubro que ele era bem usado nessa arte em específico. É uma arte alemã, a palavra smiley, com um coqueiro bem legal, mas sem muito significado até então. O S também se assemelha muito às logos das bandas de rock dos anos 90 e 2000, como a banda Styx, a famosa Slipknot, mas principalmente a que mais se assemelha é a da banda americana Sacred Rage. Se você olhar bem, o S é bem parecido, mas ainda sem nenhuma explicação. Enfim, diferentes países, diferentes culturas, diferentes épocas, e esse símbolo continuou sendo usado. Tá, calma, vamos por partes. Primeiro, isso realmente é a letra S? Se você olhar bem, isso também se parece muito com o número 8. Se ele for espelhado, vira um número 2, e que inclusive foi usado nesse grafite aqui, também dos anos 80, que era símbolo de uma gangue americana. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou deixar em alguma parte da tela aí. Se você vira 90 graus, se parece com o símbolo do infinito, que por sinal tem mais de 3.000 anos. Calma, essa teoria tá indo longe demais. Vamos aos fatos. Pesquisando mais a fundo sobre esse grafite, eu encontro essa imagem desse cara, Jean Basquiat, de 1982. Guarda esse ano que ele vai ser importante. Olhando bem atentamente no canto esquerdo da imagem, lá estava ele. E do lado do S tinha uma descrição: S igual a Classic S of Graph, que traduz para o clássico S do graph, provavelmente uma abreviação para grafite. Como eu disse, essa imagem foi feita em 1982, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, será que finalmente encontramos um ponto de partida? Meus amigos, é o que veremos à frente. Pesquisando em alguns fóruns, eu descubro que no filme Piranha existe essa cena. O filme é meio tosco, mas nos 58 minutos e 11 segundos temos isso. Novamente, no canto esquerdo da tela, lá está. O mais curioso é que, sabe de quando é esse filme? 1978. Nesse ponto eu já tinha quase certeza que o símbolo teria sido criado por algum grupo de arte urbana ou alguma gangue americana, e nesse dia eu já estava exausto e fui dormir. Eu deixei isso de lado por algum tempo, mas dias depois estava eu mais uma vez na famosa fábrica de coisas inúteis chamada Twitter, quando de repente, em um tópico aleatório, eu encontro esse livro. Mechanical Graphics, um livro que ensinava teoria e prática sobre desenhos mecânicos. Sim, isso é muito específico. Esse livro foi publicado não nos anos 70, nem nos anos 50, nem mesmo nos anos 1900. Esse livro foi publicado por Frederick Newton em 1890. Caso você não tenha percebido, estamos falando do século XIX. Para ter uma base, isso é 24 anos antes da Primeira Guerra Mundial ter começado.
E lá estava, o que seria uma das primeiras variações do maldito S em um livro sobre mecânica. E eu achando que era só um S normal dos grafiteiros, cara. Isso me fez repetir as mesmas perguntas. Quando surgiu esse símbolo? Onde ele foi criado? E até agora, você tá achando isso estranho? Calma que essa história não acaba aqui. Existe uma pintura chamada Os Embaixadores, que por si só é cheia de enigmas e mensagens escondidas. Na esquerda é retratado Jean de Dentiville, embaixador da França, e na sua direita um bispo, Georges de Selve, que era amigo do embaixador. Abaixo deles existe um objeto no mínimo estranho para a pintura, mas olhando ele em uma perspectiva diferente, é na verdade um crânio que representava a morte naquela época. Então, tudo isso é interessante, né? Mas dá uma olhada nisso aqui, no detalhe, olhando a fundo, bordado na toalha de mesa dos embaixadores, sim, já estava lá. O S já tinha sido pintado na França em 1533. Para você ter uma ideia, sabe essa pintura de Michelangelo? Ela foi pintada por volta de 1515, apenas 18 anos antes do S ter sido pintado. Meus amigos, parece que o buraco é muito mais embaixo. Até hoje, essa é a pintura mais antiga a retratar o S misterioso. E sabe-se lá onde mais esse símbolo está espalhado? Talvez em alguma caverna feita por um ancestral ou em alguma ilha desconhecida no meio do oceano. A única coisa que sabemos sobre esse S é que não sabemos nada sobre ele.